Olá, eu sou a Ariel dos Anjos. Estou mais uma vez aqui com vocês para a gente poder estar trabalhando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para poder estar compartilhando com vocês um pouco do que eu sei sobre os cristais. Os cristais, eles têm sido cada vez mais fortes na minha jornada e de uns anos para cá eu tenho trabalhado cada vez mais dentro da vertente xamânica, dentro da energia xamânica com eles. E o xamanismo ele sempre me chamou muita atenção por ele ser uma energia ligada à natureza. E a natureza sempre me chamou a atenção, até mesmo pela força dos cristais, que eles são a grande mãe terra manifestada, né? Então eu queria poder falar um pouco sobre como a gente pode trabalhar com os cristais dentro do xamanismo, pelo menos dentro de como eu trabalho. Dentro do xamanismo eu separo os cristais em telúricos e cósmicos, que são vibrações. Os cristais eles são vibrações. Então as vibrações mais telúricas são aquelas que nos ancoram mais, que nos conectam mais com a força da Terra, no sentido de ancoramento, no sentido de força, no sentido de presença. E os cosmos são aqueles que nos elevam e nos conectam com a mãe cósmica, que poderia também ser chamada de grande espírito. Eu tenho alguns cristais aqui, que são cristais que me ajudam na força telúrica e tenho cristais que me ajudam na força cósmica. Existem outros que estão sempre na frequência do meio, que estão só te alinhando, te harmonizando, que quando a gente está utilizando em terapia, a gente não utiliza muito dessa forma, mas quando a gente utiliza para xamanismo, para magia, para bruxaria, a gente utiliza muito dessa forma, né? Os cristais eles são tão mágicos e tão incríveis que a gente consegue trabalhar com eles assentamentos, quando a gente quer assentar alguma energia, quando a gente quer fazer a proteção da nossa casa, quando a gente quer ancorar alguma energia, né? Existe dentro da vertente dos cristais, os cristais mestres, que são uma das minhas especializações e que são incríveis. Mas eu sou suspeita, né? Porque incrível pra mim, esse cristal é quase que sinônimo. Mas, por exemplo, um cristal que eu utilizo muito dentro da energia xamânica é esse cristal aqui, que ele é um cristal mestre e ele é chamado de Eleestial. Por que eu utilizo muito ele? Porque ele é uma junção dos 4 elementos sagrados. Então, ele junta terra, água, fogo e ar, que é um dos princípios, né, dentro do xamanismo, dentro da magia natural, dentro de tudo que é conectado à natureza, os 4 elementos. Então, ele eu utilizo muito para trabalhar o ancoramento dentro dessa força. Dentro de uma tenda do suor, por exemplo, quando eu estou facilitando uma tenda do suor, eu utilizo o Eleestial lá dentro. Peço para que cada pessoa lá dentro pegue o Eleestial e leve até o seu sexto chakra, né? Faça esse movimento. E que através desse movimento ela se conecte com aquela energia. Quando eu facilito a Temazcal, a tenda do suor, eu sempre utilizo 4 cristais guardiões, um guardando cada direção. E aquela energia se manifesta através do que aquela direção quer trazer. São os guardiões minerais, né, que são a força mineral da Mãe Terra, guardando cada porta. Então, esse é o que fica lá dentro com o pessoal para poder não só acalmar as energias, mas fazer com que aquelas pessoas entendam qual o propósito dela. Porque muitas das vezes elas entram dentro de uma tenda do sol, de uma temazcal, e acham que é muito parecido com uma sauna. Que é, mas energeticamente o que acontece ali é um grande renascimento. A gente está retornando para o útero de Pachamama, para o útero da terra, para que a gente possa renascer. Então, todo o meu trabalho com o xamanismo, com o círculo de mulheres, com o sagrado feminino, como terapeuta, é sempre os cristais, até mesmo no reiki, quando eu trabalho reiki, quando eu trabalho as iniciações de reiki, porque eu sou mestre em reiki, eu sempre uso a força cristalina para me auxiliar, né? Então a minha caminhada vai estar sempre os cristais, eu vou estar sempre jogando eles, porque eles são os meus professores, eles são os meus guias, eles são os meus gurus, eles são a energia que me traz de volta quando eu preciso e que me eleva quando eu preciso também. Então, ele é um cristal que poderia ser um neutro, né? Vocês poderiam estar com ele para poder facilitar os seus grupos xamânicos, ou para vocês poderem utilizar tanto em vivência de ayahuasca quanto em vivência de jurema, de peyote, porque ele traz para você a energia de ancoramento quando você precisa e de elevação também quando você precisa, né? Por ele ser essa força mestre. Um cristal que eu utilizo muito e que eu gosto muito é a lápis lazuli, que ela seria um cristal das estrelas, que é para quando você precisa se elevar, se conectar com os seres das estrelas, com os seres trovões, né? Que seria
A lápis-lazuli, ela é comum, né? Usam ela em vários filmes, essa aqui tá bruta. Usam ela em várias energias, enfim. Ela é famosa. E ela utiliza a sua expansão de consciência. Então, quando você quer expandir mais, que você quer enxergar mais, que você tá sentindo que você tá muito ali, só no aqui e no agora, você não tá conseguindo ver adiante, a lápis-lazuli, ela pode ajudar você a enxergar além. Você olhar e para mais, né? Se colocar mais, não tá só preso naquilo agora, para que você possa olhar e se elevar e se expandir, né? Ela é uma das pedras famosas no Antigo Egito e ela tem uma história muito grande, foi uma das pedras que ela foi descoberta há muito tempo, então ela tem uma história muito grande dentro da nossa evolução humana, dentro da nossa evolução de expansão de consciência, né? Muitos de nós se conectam com o lápis-lazuli para se conectar com Sirion, para se conectar com seres extraterrestres, para se conectar com o povo que vem das estrelas. Então ela traz uma força muito grande. Para quem quiser utilizar e testar e treinar, vale muito a pena. Uma outra pedra, e essa seria de uma força mais telúrica, né, que seria dessas pedras que ajudam a gente a ancorar, é a jaspe paisagem. Deixa eu botar ela aqui pra vocês verem melhor. Ó. A jaspe paisagem, ela parece uma paisagem mesmo, ela não é difícil de achar. Ó. Ela é uma pedra que para patologias femininas eu utilizo muito para união com Gaia, união com a Mãe Terra. Ela é como se ajudasse a gente a se unir com essa força. Então eu uso muito ela para ancorar também. E não vejo o ancoramento como uma coisa ruim, né? Porque muitas das vezes a gente acha que o ancorar é o oposto, né, do elevar. Sim, é o oposto da sutileza do se elevar. Mas se você pode ser os dois, você pode estar ancorado, porque é como uma árvore, né, gente? Se você não tem raízes fundas, você não se eleva o suficiente, porque a elevação, ela precisa do ancoramento, né? São dois pontos energéticos que precisam estar bem harmonizados, porque eles são o desenvolvimento da sua espiritualidade e a sua matéria, né? Então, se você se eleva e não se ancora, a sua vida aqui, ela vira uma bagunça. Você não se ancora na terra. Então eu percebo que muitas das vezes, quando a gente começa a trabalhar com cura quântica, com curas multidimensionais, eu digo porque eu trabalho com elas, a gente acaba se conectando muito com a força energética do cosmo e pouco com a Terra. Só que esse corpo, né? Esse corpo, ele é nosso templo na Terra. E se a gente não consegue lidar com ele aqui, a gente não está fazendo a nossa missão direito. Então, a nossa saúde física, a nossa alimentação, como a gente cuida do nosso corpo, quando a gente dá nutrientes para ele, quais são os banhos de ervas, quais são os banhos de cristais, como a gente utiliza, como a gente cuida do nosso corpo físico, faz parte da nossa evolução. Então, se a gente só tá pensando em elevar, em elevar, em elevar, e a gente não ancora, a gente não tá cumprindo também com a missão. Assim como se a gente também só cuida da matéria e não do espírito, a gente não tá. Os dois são conectados. Os dois estão sempre juntos. Não tem como ver um e não ver outro. Não tem como cuidar só de um e não cuidar do outro. Então essas pedras telúricas e cósmicas, elas estão em conexão plena, né? Então por isso que é importante a gente sempre estar equilibrando com as duas, tá bom? Geralmente as pedras mais telúricas, elas têm conexão com o primeiro, segundo e terceiro chakra. Porém, isso não quer dizer que você não possa usar ela nos chakras superiores. Eu já pensei isso uma vez. Quando eu me formei em cristaloterapia, 11 anos atrás, eu estudei dessa forma, porque muitas das vezes as pessoas estudam dessa forma, né? Cristais densos nos chakras densos, cristais sutis nos chakras sutis. Só que eu percebi que o meu corpo funcionava diferente, né? Às vezes eu sentia que eu precisava usar uma turmalina no cardíaco. E aí eu comecei a fazer uns testes em mim e comecei a meditar com os cristais para poder entender isso. E aí foi quando eles me inspiraram e me ensinaram que não necessariamente era dessa forma. Que sim, aquele cristal mais denso
tem uma simbiose maior com o chakra mais denso, mas às vezes você precisa levar essa densidade para os chakras superiores, assim como você precisa descer a sutileza para os chakras inferiores. Então, na verdade, cada corpo e cada pessoa vai funcionar de um jeito e não existe uma regra. E para mim isso foi libertar as correntes do meu corpo, porque eu consegui trabalhar com os cristais de uma forma mais harmônica e entendendo que cada pessoa que eu fosse atender, ela estaria me trazendo uma história. E através da história dela, eu ia conseguir fazer com que os cristais trabalhassem melhor ainda. Então, né, fica a dica para vocês poderem testar com vocês. Essa aqui é uma outra que eu gosto muito, que é a madeira petrificada. Ela é um fóssil e que demora muitos anos para poder virar, né, esse quartzo, porque ela acaba sendo da família dos quartzos. E ela tem uma força muito grande e é uma das pedras mais xamânicas que utilizam, né? Porque utilizam muito fóssil como pedra xamânica, tipo o amba. Cadê você? O amba aqui, tem um amba aqui, também é muito de energia xamânica. Tem uma outra pedra que a gente utiliza como azeviche. Por quê? Porque são pedras que elas estão muito tempo na terra, porque elas precisaram se petrificar, todas elas precisam, mas assim, elas foram um fóssil, ela é uma resina, o amba é uma resina, né, que foi ali, né, até a mãe terra fazendo. Então a história que eles viveram foi uma história muito, muito, muito longa. Então, consequentemente, eles levam a gente para um xamanismo ancestral, para uma cura ancestral, para uma conexão ancestral, para uma força com as antigas xamãs e xamãs, com uma força da terra muito, muito grande. Uma outra pedra que equilibra essa força, tanto telúrica quanto cósmica, que está muito ligada aos andinos, é a crisocola. E aqui ela, que é uma pedra extremamente feminina, que ajuda nas limpezas de útero, que ajuda após um aborto, que ajuda no pós-parto, que ela ajuda na limpeza das energias de anticoncepcional para a menina que não quer mais tomar e agora ela tá fazendo essa mudança, cuidando mais dos seus ciclos. A crisocola é maravilhosa e ela tá entre isso, tanto telúrica quanto cósmica, porque une a gente à Mãe Terra, nos conecta com a Mãe Cósmica, e ela também não é um cristal em si, é uma pedra, mas não é um cristal, porque ela também vem de milhares e milhares de anos, se petrificou, mas não tem aí a geometria que os cristais precisam das 7 famílias cristalinas. Então ela é um amorfo, né, que é como a gente chama as pedras e que não são cristais. Então a crisocola também é maravilhosa. Então eu coloquei para vocês aí algumas pedrinhas hoje, para que vocês possam saber um pouco mais, que é um universo muito grande, é um trabalho muito, muito forte com os cristais, que a gente pode cada vez mais estar conectada com eles, cada vez mais estar trabalhando eles. Esse trabalho de cristais, pro xamanismo especificamente, para as curas da terra, que a gente divide em telúricos e cósmicos, e os cristais no meio, que são aqueles que trabalham dentro e fora de nós, é um trabalho que a gente está fazendo na formação de facilitadores, nas curas xamânicas, nas curas de Pachamama. É um trabalho que a gente não dá só sobre cristais, mas sobre ervas, sobre argila, sobre as medicinas. Então é um trabalho que ele está sendo lançado esse ano, mas que tem um profundo amor, porque foi um parto para que ele pudesse sair, cada tema desenvolvido, cada coisa falada, cada momento expressado. Então, trabalhar com os cristais dessa maneira, para mim, é muito gratificante, porque é colocar o que eu vivencio do meu dia a dia, né? Eu passei muito tempo trabalhando, formando terapeutas, e ainda formo terapeutas na cura cristalina. Graças aos céus, aí eu tenho uma egrégora linda de pessoas maravilhosas que foram formadas, que já estão trabalhando com cristais, que estão ajudando outras pessoas, desde da cura cristalina, desde a cura de Atlântida, aos cristais mestres. São pessoas que eu olho e vejo que tem uma conexão forte, que eu pude passar o meu conhecimento, e através do meu conhecimento eles foram criando deles, e alguns já estão dando aula também. Isso me deixa muito feliz. E poder agora também estar entrando dentro do mais da Terra, como se você pudesse mergulhar mais. E eu confesso que quanto mais eu mergulho na Terra, mais eu me sinto elevada, porque é como se eu criasse as minhas raízes cristalinas lá no centro da Terra. Então, nessa formação, é poder estar passando o que eu vivo com eles. Né? E essa pedra aqui, ela me ancora, e eu vou agora, nesse momento, precisar de ancoramento.
precisar de força, eu vou com ela. Essa pedra aqui, né, que a gente falou da lápis lazuli, ela me eleva. E agora eu preciso saber sobre a minha alma. Eu preciso de uma resposta que só a minha alma pode me dar. Então vai ser essa aqui, que vai ser a minha nave que vai me levar até ela. Então eu vou estar falando sobre os cristais telúricos e cósmicos e sobre como a gente pode fazer um trabalho, né, com os cristais e como a gente pode se conectar com ele através das ervas, através das argilas, através da própria tenda do suor. E é isso, eu convido vocês, se vocês sentirem esse chamado de aprender dessa forma os cristais, que é uma terapia, só que ela é muito mais voltada para a cura, voltada para a terra, né, para a cura natural. É aquela cura que ela sai do consultório de um terapeuta holística e ela vai para a terra de Gaia, né, que é um movimento que eu tenho feito cada vez mais, mas que tem me dado cada vez mais experiência para levar para um consultório, né? Então, hoje eu poder estar levando para um consultório um tambor, uma maraca, para uma cura de cristais, vem desse trabalho xamânico com as pedras. Então, você percebe que a maior cura que muitas das vezes a gente precisa é a conexão com a Terra. Então, esse trabalho de cristais telúricos, de cristais cósmicos, de cristais no dia a dia, ele é muito importante para que a gente possa desenvolver mais esse terapeuta holístico, mais esse curandeiro que muitas das vezes ele se colocou dentro de um consultório, mas ele precisa de um ancoramento mais forte fora daquele consultório. Então eu consegui trabalhar essas duas coisas, é muito gratificante. E você poder levar isso para o seu dia a dia, para o seu espaço, para a sua cura, é muito bom. Hoje eu vou deixar para vocês uma respiração, tá? Pra gente poder se conectar mais com a força cristalina. Ela é uma meditação, mas ela é muito mais de respirar, tá? Para que vocês possam levar ela para se ancorar. Então vocês vão colocar as pernas de vocês de uma forma que vocês estejam com elas completamente no chão, né? Quem quiser ficar de cócoras pode ficar também, porque é uma posição que eu gosto muito, porque é uma posição que te conecta com as suas raízes, né? O tá de cócoras, ainda mais para mulher, é uma conexão plena de terra. Então, quando a gente levanta e fica de cócoras, a gente está conectando a força da nossa vagina com a força da Mãe Terra. A gente está com os nossos pés chapados no chão, o que conecta o nosso chakra estrela da Terra, a força da Terra. Você vai pegar um cristal que você tenha, seja ele de uma força mais terra, que pode ser uma ágata, que pode ser uma hematita, ou que seja de uma força mais cósmica, que pode também ser uma ametista, né? Porque eu não falei dela, mas ela também é uma pedra que utiliza a força cósmica. Ancora chama violeta. Então você vai pegar essa pedra agora e você vai segurar ela nas suas mãos. Eu vou utilizar o Elestial. E aí você vai respirar profundamente. 3 vezes. Quando a gente respira, lembra que a gente tem que estufar o abdômen para quando a gente puxa o ar e encolher o abdômen quando a gente solta, tá bom? Isso desbloqueia o nosso plexo. Então, encolhe o abdômen, puxa o abdômen, encolhe o abdômen. E agora nessa respiração a gente vai respirar puxando o ar e levando as nossas mãos lá na cabeça. Quando a gente soltar o ar, a gente vai descer as mãos lá embaixo e vai soltar o ar bem rápido. Como se a gente subisse e ancorasse. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai respirar bem fundo aqui, embaixo, puxando as nossas raízes e vai subir, soltando o ar. Agora a gente vai puxar o ar aqui, ancorando os fios de luz e conexão. E levar eles lá embaixo, soltando o ar bem rápido. Mais uma única vez, puxou o ar, bem devagar, ancorou as nossas raízes, soltou o ar, puxando a mão lá pra cima. Respira direito, novamente. Essa é uma respiração muito importante, porque ela faz com que a gente respire as nossas forças cósmicas e ancore. Que a gente respire o nosso ancoramento e eleve. Então essa é uma energia que equilibra uma coisa e a outra, que traz a gente para o centramento do meio. Então, gratidão. Deixo aqui o convite para a formação
de facilitadores. Se você sente que você está conectado com o xamanismo, que você quer saber mais sobre as pedras, que você quer estar mais conectado com essa força, vem com a gente. A gente inicia agora, em fevereiro, mas a gente vai ter outras turmas ao longo do ano, então eu acredito que você tá aí pronto para fazer isso, pronto para facilitar mais curas, pronto para acrescentar mais curas dentro de você, dentro da Terra. Seja bem-vindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a Aureola dos Anjos e assim falei. Arrou por todas as nossas relações.